vamos estar aberta a palavra para debate, né, depois dessa grande exposição aqui do Sérgio, profunda exposição, né? E pelas perguntas a gente pode avaliar se isso que ele falou, né, se vocês acham que isso não é importante, ou vocês estão achando que isso é coisa de gente de matinho, né? Vocês estão falando a turma do matinho. Isso é matinho. Uma coisa que eu me perguntar é sobre a pecuária. Esse quadro não aparece pelos próprios quadros, né? Não aparece a questão da pecuária, né? Que enfim, nos anos 70 era também uma grande expansão, que seria antes dessa grande expansão da soja, etc. Né? Você tinha essa coisa da pecuária. Onde é que aparece isso? Não sei, pode mudar. Ótimo, assim, esclareceu muita coisa e muito triste também, né? Eu tenho uma especial questão com indígenas, trabalhei durante um tempo e tenho uma amiga querida Guarani e a situação dos indígenas atualmente é muito grave. Eu queria, se você pudesse falar um pouquinho dessas políticas públicas em relação aos indígenas e as regulamentações, como é que isso está influenciando de alguma forma, né, a FUNAI agora, que talvez seja até extinta e toda uma situação, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. O Brasil, né, ainda tem muita extensão de terra que não é propriedade privada. E aí, se a gente associa isso à questão da própria expansão do capitalismo, o capitalismo não estaria ainda 100% implantado no Brasil, enquanto você tem ainda reservas indígenas demarcadas, reservas florestais, porque essas terras não são propriedade privada. Né? E aí a gente lembra até o velho Marx, né? Quer acabar com o capitalismo, acaba com a propriedade privada. Quer manter ou expandir o capitalismo, instaura a propriedade privada. Pelo que você estava colocando, eu fiquei também um pouco assustada, porque realmente, terra parece coisa do passado, porque a gente fala assim, teve a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? A terra deixa de ser a mercadoria central mais importante para a economia. A indústria passa a ser aquela que parece ser a atividade mais lucrativa. Aí depois você começa a falar que é o setor de serviços, terceirização, setor terciário. Aí quando eu li o texto, estava pensando, será que agora está tendo uma mudança em curso, ainda bem no início, né? Mas de uma valorização desse setor primário que tem sido desvalorizado nos últimos anos, nos últimos séculos, né? Eu fiquei pensando na importância desse setor hoje para entender a economia mundial. E aí lembrei também da coisa da alienação, quando você citou os fundos de pensão. Porque como que a gente perde controle de tudo? Quer dizer, até o capital do trabalhador está sendo utilizado para explorar outros trabalhadores. Como é que essa coisa não fica clara para a gente? Mas, porque quando a gente fala das mudanças, depois que eles falam da sociedade pós-industrial, a gente fala assim, tudo ficou flexível, só que capital, terra, não é flexível, né? É um capital difícil de você vender, assim, não é rápido a venda. Ele até, se eu usou um termo que agora eu esqueci, né? O capital não é rápida, né? É difícil. Então, mas parece então uma mudança, porque até pouco tempo a gente dizia assim, o exemplo da empresa pós-moderna é a Nike, justamente porque ela não tem capital fixo. Aí agora parece que está tendo um movimento de valorização novamente do capital fixo. Não sei, foram coisas que eu fiquei pensando a partir dessa leitura, que parece tem algo acontecendo, visível na valorização dessas terras. E eu queria chamar a atenção principalmente essa questão que ela já colocou, que boa parte das terras no Brasil ainda não são propriedade privada, mas estão rapidamente num processo. E num determinado processo, como você colocou, as novas medidas provisórias, etc., elas ampliam
a compra de terras por estrangeiros. No Brasil, o próprio brasileiro poderia ser latifundiário, mas um estrangeiro não poderia ser. Agora pode ser, é isso mesmo, né? Quer dizer, qualquer pessoa é um investimento lucrativo. Quer dizer, a terra vira realmente, novamente, uma mercadoria, mas uma mercadoria que para o capital torna-se mais lucrativas ou tão lucrativas quanto outras. E até então, e a forma, quando você falou também, o que muda é a forma como se trabalha a terra. Aí você falou, porque lá na África ainda tem toda uma forma de entendimento de quem é a terra, que é muito tradicional, ou seja, não é baseada ainda no modelo de propriedade privada, não é aceito naturalmente a propriedade privada da terra. E então tem uma resistência. O que eu quero dizer é que no campo tem uma resistência em relação aos valores do capitalismo, em especial da propriedade privada da terra, do trabalho assalariado e essa questão, por outro lado, do capital. E onde é que o capital entra? O capital está entrando novamente nesse capital fixo, que é o da terra, como uma área de lucro. Eu pensei isso a partir do texto. Se estiver errado, me corrija, mas... Alô. João Batista, sobre isso do Babá. Eu sou originário do Pará, correto? E conheci Beto Faro como um trabalhador rural, dirigente sindical rural. E naquela região de Santarém, né, que pega toda aquela região, também tem o deputado Zé Geraldo, né? E houve uma migração muito grande do sul para aquela região lá. Certo? Então o que acontece? Que merece um debate mais profundo à parte, que não é apenas a questão da agricultura, mas que está inclusive por trás das hidrelétricas, Belo Monte, Giral, né? Santo Antônio, que antes foi Tucuruí, que é justamente as áreas minerais, que grande parte dela foi entregue lá naquela região onde se envolve Eldorado do Carajás, da chacina de Eldorado do Carajás, entregue na mão do Ike Batista, né, nas privatizações. E no Pará fizeram um movimento que não foi vitorioso, como fizeram no Mato Grosso, de dividir o Mato Grosso em dois, né? O Mato Grosso entrega o Blaia Maggi, né? Tá certo? Lá tentaram, inclusive, porque na região de Eldorado do Carajás, naquela região por ali, o Beto Faro era um dos grandes defensores da divisão. E lá para a região de Santarém, o Zé Geraldo, com outros, para dividir o estado do Pará em três. O que significa isso? Significa mais deputados federais, 9 senadores, e não os 3 que o Pará tem hoje, para poder vir para o Congresso Nacional para aplicar toda a política que o Beto Faro, um pobre trabalhador rural, que eu conheço ele desde a década de 80, né, certo? Porque vim militando com ele nesse período, e porque eu fui 8 anos estadual, 8 anos federal do Pará, né? Portanto, conheço eles da luta sindical, mas também da luta política, porque eu fui deputado estadual no segundo governo de Jardel Ramalho. Então, o que acontece? Essa situação é muito grave no estado do Pará. Mereceria um debate à parte com relação à questão mineral. Não é eu primeiro queria parabenizar o debate, a palestra que eu estou assistindo aqui, tá certo? Que isso é fundamental. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, acho que é Globo Repórter, qualquer dessas aí, sobre a dificuldade que é atravessar os caminhoneiros para ir buscar a soja hoje, lá naquelas regiões, tá certo? Que atravessou aldeias indígenas e tudo mais, tá certo? Mas o grande foco desse debate das hidrelétricas é justamente, além dessa exploração da agropecuária, é a exploração mineral. O Tucuruí passou anos onde os trabalhadores que moravam embaixo não tinham luz elétrica. Portanto, a grande discussão com relação de levar a energia para a população pobre, né, na verdade, o grande interesse por isso a venda de terras, ela está ligada à produção rural,
mas está ligada também à produção de minérios, né? Correto? Os mais variados, em Serra dos Carajás. Pelo menos 300 anos de exploração, né? De ferro, né? Ouro, outros minérios, não é certo? Então isso mereceria inclusive um estudo à parte com relação a essa situação, para poder, na verdade, verificar quem queria dividir o Estado do Pará. Né? Não é apenas a figura do Beto Faro, não é apenas a figura do Zé Geraldo, tá certo? Mas é capitais internacionais que financiam eles para poder, felizmente eles não foram vitoriosos, porque se tivessem vitoriosos, o Beto Faro talvez fosse governador daquela região de Eldorado do Carajás, né? O Zé Geraldo lá para a região de Santarém, ou o senador, porque eles continuam como deputado federal, tá certo? E o que é o Estado do Pará ficaria restrito ali à capital e uma área em volta, pudesse dizer, tá certo? É um negócio muito grave dessa situação. Portanto, esse debate que você está fazendo aqui, maravilhoso, que deveria ser conhecido por muito mais gente, tá certo? Muito mais estudantes, professores e tudo mais. Nós vamos fazer um debate da Universidade da Cidadania abordando justamente a questão da estrangeirização também da terra, tá certo? O professor Luiz Sérgio já falou há pouco, né? Nós fazemos parte da Universidade da Cidadania, que está localizada aqui no fórum, né? É certo? Que é um trabalho muito importante que nós estamos assim iniciando, com alguns debates, toda a universidade urgente. Então isso eu acho que para os estudiosos mereceria, na verdade, um estudo profundo sobre essa situação da Amazônia, né, como fruto das empresas que querem o ouro, o minério e tudo mais. A chacina Eldorado do Carajás, ela surgiu justamente naquela região onde está a grande montanha de Eldorado, ali não é o Eldorado do Carajás, é o Eldorado, mas é que fica o município de Parauapebas, Gruionópolis, onde extraíram todo aquele ouro, né? Tá certo? Que o nome, inclusive, colocado em homenagem a um dos caras que mais provocou a morte de trabalhadores aqui, que era o Major Curió, tá certo? E Eldorado do Carajás, onde os companheiros foram chacinados, na época era deputado estadual. Né? Então isso que está colocado, é lamentável colocar isso, porque quando falaste do Beto Faro, eu conheço ele assim como trabalhador rural, o cara ferrado, entendeu? Presidente depois do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Foi subindo na política e está lá no Congresso Nacional a serviço das grandes empresas multinacionais. Então a grande campanha que nós fizemos para impedir a divisão do Estado do Pará, se fosse dividido, teriam 9 senadores a serviço desse trabalho que você está fazendo aí, uma quantidade maior de deputados federais, né, estaduais, né, para poder, na verdade, continuar a entrega dessa riqueza que nós temos. Portanto, isso aí é algo que deveria ser feito, inclusive, uma palestra dessa lá na Universidade Federal do Pará, na Universidade do Acre, entendeu? Em toda a região amazônica, que é para os trabalhadores, professores, tomassem contato com todos os dados que você apresentou aí, riquíssimos e ao mesmo tempo escandalosos, tá certo? Então é o que eu tenho a colocar aqui. João Lagoinha, do NOAV, do Museu Nacional. Eu queria fazer uma pergunta, Sérgio, sobre o papel de dois fatores nesse processo de estrangeirização da terra. Primeiro, o papel de uma regulação do mercado de terras através da abertura e fechamento controlado, muitas vezes controlado pelo Estado, de novas áreas, possivelmente a serem incorporadas como mercadoria ou não, seja, enfim, nesse processo absolutamente escancarado, recente, né, de desafetação de áreas de unidade de conservação, de terra indígena, enfim, mudando uma trajetória de política que tem 20, 30 anos, onde, mesmo que haja
desmatamento, apropriação indevida dessas áreas, a sinalização da política pública é sempre nunca consolidar essas posses. Então, essas posses seriam fatalmente posses precárias. Então, tem uma mudança na sinalização de política em relação a isso. E o outro fator, que é mais ou menos um problema parecido, que é o papel de uma série de mecanismos ilegais, informais, não formais, de apropriação da terra, de mecanismos progressivos de apropriação da terra e de operacionalização da extração de valor da terra, da extração de renda dessa terra, informalmente, ou seja, sem chegar ao ponto dessa terra poder ser comercializada. Como é que se você tem algum relacionamento entre isso e a valorização da terra para consumo de estrangeiros? Estou falando de processos de grilagem, mas também daquilo que acontece no meio do caminho, por exemplo, ação de madeireiras que fazem desmatamento, extraem uma certa renda com a extração das madeiras mais nobres ou das madeiras mais valiosas. Uma terra que fica aí no meio do caminho e que pode ser ou não completamente desmatada, e a possibilidade de você ter, sei lá, alguns ciclos, 3, 4 ciclos de engorda de gado ou até de produção de grãos nessa terra que não tem posse legal, que o cara não tem a expectativa de posse legal, mas que permite extrair num arrendamento informal renda dessa terra, e que isso vai constituindo ao longo do tempo um processo de apropriação disso. Como é que esse mercado informal, explicitamente violento, explicitamente ilegal, vai se eu chamo de mercado, essa operação econômica se relaciona com esse outro mercado como é que você chamou, de limpeza da terra já entregue, já limpa por essas imobiliárias. Se tem um mapeamento desse processo para trás, digamos assim. Parabéns pela palestra, muito bacana. Eu tenho duas perguntas que eu queria colocar. Uma é assim, por que teve esse debate já sobre a liberalização ou a escancaramento da liberalização da terra, da compra de terras por estrangeiros, você comentou, acho que foi em 2010, 2012, nesse período aí, e foi meio que atenuado, barrado. Por que agora ela está retornando? Por que não foi liberado já aquela vez? E relacionado a isso, uma subquestão assim, dessa primeira, qual seria, o que você vê como perspectiva assim, dessa vinculação, por um lado, da liberalização da compra de terras para estrangeiros e, por outro, da questão da terceirização do trabalho, da terceirização das atividades fins agora que está sendo discutido? Será que isso poderia, digamos, ser uma porta de entrada para a expansão desse modelo de uso de siembra, desse modelo argentino aqui no Brasil? E uma segunda questão, mais relacionada ao que tu tocou, assim, passando ali, da tua discordância relativa com o Guilherme Delgado em relação a esse debate, se estaria havendo uma continuidade ou uma ruptura com o padrão de acumulação de capital na agricultura ou no agronegócio brasileiro. E aí também, assim, para causar um pouquinho mais de polêmica, eu coloco a questão esse debate também tem sido muito enfatizado pelo Zander Navarro, o Eliseu Alves, esse pessoal das 7 teses aí. Uma das teses que eles colocam é justamente essa coisa eles utilizam como fonte empírica aquela coisa da produtividade total dos fatores lá, e vão dizer que há um rebaixamento do peso da terra como fator explicativo e uma ascensão do capital, particularmente da tecnologia, o que por sua vez justificaria a perda da importância da terra e a própria justificativa da reforma agrária e tal. Mas por outro lado, mostra que a terra está voltando, como a moça de antes falou, não sei como é o nome, enfim, como que você pensaria isso, essa contradição, digamos assim, Sérgio, também sou aluno dessa disciplina aqui, meu nome é Mahatma. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Você, na sua palestra e no texto, você ressalta a importância do Estado na regulamentação, elaboração de políticas públicas, que aparece sempre como um protagonismo
como resultado de um protagonismo do capital financiarizado, do capital nacional, ou de setores ou campos políticos, frações políticas que têm interesses parceiros a esse capital financiarizado ou não, nacional e estrangeiro. Eu queria que você dissesse um pouco, pensando ali como se constroem essas políticas públicas, falasse um pouco da resistência, ou dentro do Estado, seja em posições dentro da burocracia do Estado ou de movimentos que não compartilham desses interesses, como se resistem a essas aplicação e construção dessas políticas públicas. Começando pela pecuária, né, que é um debate muito interessante, né, que o Zé Sérgio levanta. Ela, de fato, mantinha uma característica de produção extensiva, que vai ser fortemente questionada, inclusive pelos setores dominantes na agricultura, mais ligados à produção de lavouras para exportação, né? Mato Grosso é um caso interessante, onde os segmentos ditos modernos da agricultura pressionam fortemente pecuaristas, né? Para um melhor aproveitamento dessas terras e, ao mesmo tempo, permitir uma expansão das áreas com lavouras, né, sobre esses pastos, né. Mas há um outro debate que também ganhou uma certa polêmica na década passada, que é justamente a ideia da pecuária como um momento, né, no ciclo de devastação, ocupação e nova produção das áreas, também com lavouras e commodities, né? Na medida em que se constatou que várias áreas que foram objeto de desflorestamento passaram a pastos, de pastos a produção de arroz, de produção de arroz a produção de soja. Eu, por exemplo, peguei muita coisa no Pará, por exemplo, acompanhando esse tipo de movimento, né? Então você tem aí uma dimensão, digamos assim, de uma localização intermediária, né? Que ela também tem esse papel. Mas, de qualquer maneira, há ainda uma participação significativa da produção pecuária extensiva, né? Nós temos vários casos relativamente importantes, né? E com usos de técnicas e relações de trabalho questionáveis, inclusive no Pará, né? Enfim, e que poderiam ser aqui lembrados, né? Como também há um movimento de intensificação tecnológica na produção, né, de bovina, especialmente, né? Agora, o que eu acho interessante, né, é o debate que vai estar armado entre os grandes, né, porque não só na produção pecuária bovina, mas também na produção de aves, né, e porcos, né, você vai ter uma disputa, né, entre os segmentos, por exemplo, da expansão canavieira versus aqueles segmentos da produção de milho, que serve de ração, né, às aves, né, porcos e gado, mostrando cada grupo desses de que o outro é, por exemplo, insustentável diante das novas normativas ambientais, né? Que aí respondem ao setor canavieiro que esse é insustentável em função das novas normativas de regulação do trabalho, né? Bom, o Beto Novaes está aqui, que estuda bastante o segmento de trabalhadores rurais na cana, por exemplo, e mostra em diferentes vídeos, né, esse tipo de precarização, né, das relações de trabalho no setor canavieiro, por exemplo, né? Isso ocorre em São Paulo, vai ocorrer em Minas Gerais, etc., Mato Grosso, etc., né? Então, há uma disputa entre grandes, né, quando você tem o avanço da cana, especialmente animado pela produção de etanol, né? Alguns municípios, como foi o caso de Rio Verde, em Goiás, Uberlândia, em Minas, né, tentaram barrar a expansão territorial da cana, né, em função dos interesses já estabelecidos ou com a pecuária, por exemplo, Uberaba, né, ao lado de Uberlândia, ou com a produção de grãos aves, né, a cadeia, né, grãos aves, como é o caso de Rio Verde, né. Foi uma disputa territorial, né,
bastante interessante para você mostrar, para um pouco entender melhor, né, esse jogo de acusações e apropriação do espaço pelos grandes setores, onde está o setor da pecuária, né? Bom, eu não trabalho muito com comunidades indígenas e política indigenista propriamente dita, não é a minha área de trabalho, né? Eu tentei mencioná-los aqui nessa abordagem de entender como interesses associados à expansão da produção agrícola em grande escala, voltada para a exportação, estão cada vez mais pressionando, né, segmentos e direitos adquiridos, né, por comunidades, né, na tentativa de novos espaços, né, factíveis a essa expansão. E aí não estão somente os indígenas, estão também as populações tradicionais, por exemplo, de fundo de pasto na Bahia, que é um caso, por exemplo, de uso comum da terra, né, que eu estava mencionando no caso africano, mas estamos aqui também, né, enfim, né? A população, por exemplo, de ribeirinhos, né, extrativistas, né, na região norte, fundamentalmente, né, áreas de quilombo. Não é à toa que a Cátia Abreu, enquanto ministra, né, isso é uma coisa pública, né, escreveu um artigo publicado na grande imprensa, desferindo ataques pesados aos antropólogos, né. Não é à toa o resultado desta CPI. Eu não sou antropólogo, mas tenho grandes amigos antropólogos, sou casado com antropóloga e, portanto, hipoteco aqui a minha solidariedade aos colegas, né? A Cátia Abreu não atacou a reforma agrária, os projetos de assentamento. Ela vai atacar fundamentalmente segmentos que estão dando o lastro necessário à definição dessas áreas, né, reconhecidas como quilombos, como reservas, etc. etc. Né? Então, se ela está atacando por esta frente, não pela outra, me parece que essa frente estava produzindo resultados muito interessantes, né, do ponto de vista do uso das terras, né, especialmente do uso das terras públicas, né, enfim, e que passam por esses diferentes critérios de demarcação para diferentes finalidades, né. Eu tendo a achar, né, de que esse movimento crescente de reconhecimento dessas áreas, né, se eu pego aí o contexto dos anos 90 para cá, né, me pareceu de um avanço extremamente importante, a ponto de preocupar, digamos assim, determinadas lideranças do agroempresariado brasileiro, né? Então, eu acho que há um conflito, a própria investida contra o Código Florestal, em 2012, e mais recentemente, né? Volto à discussão da mineração, o Código da Mineração, que está em debate, né? A demarcação das terras indígenas, digamos assim, a propriedade ou não da definição de áreas de quilombos, né, e tudo mais, coloca em jogo o reconhecimento ou não pelo Estado brasileiro dessas áreas, né? E isso me parece oportuno, sobretudo quando há também, né, movimentos no sentido de, aspas, regularizar a terra, né, para melhor fazer funcionar o próprio mercado de terras. Essa foi a estratégia norte-americana no Benin, na África, por exemplo, né? Na medida em que você tinha uma certa insegurança fundiária, digamos assim, um risco fundiário muito elevado, porque as propriedades não estavam definidas, não eram definidos os atributos de quem, etc., etc., né? Um primeiro movimento feito foi no sentido de regularizar, né? Mas a regularização não era para garantir a afirmação da posse daquela comunidade, era justamente o contrário, no sentido de levar esse estoque de terras ao mercado de terras de uma maneira mais própria às transações ali observadas, né? Posso voltar ao Polanyi novamente para esse tipo de explicação, né? Bom, e você vai ter isso também nesse sentido aqui no Brasil, né? Bom, nós temos aí, eu também não vou ter condições de me estender, mas tivemos um programa Terra Legal, que atingiu fortemente o movimento de regularização fundiária na Amazônia, e que por este decreto, pela medida provisória, né, 759 de dezembro passado, é estendido para o território nacional, né?
por muito mais tempo. Acho que, se não me falha, você deve ver a medida novamente, posso estar falando besteira, mas acho que vai até 2024, não é isso? Enfim, então, uma medida, né, que já era questionável no contexto em que foi aplicada no período recente, passa a ganhar agora uma importância territorial e temporal muito maior, né, o que me parece preocupante, né? Bom, não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo, mas de qualquer maneira, né, esse movimento inclusive de definição do estoque de terras é uma coisa interessante. Há uma notícia que eu até trouxe aqui, eu ia comentar antes, né, aqui, publicada em março, agora, passado. Governo ignora total de terras ocupadas por estrangeiros no país. Então, o Estado brasileiro não tem necessariamente um controle efetivo sobre o uso das próprias terras do território, né? Então, você tem esse problema é latente, né? Incluindo aí as áreas, né, devolutas, por exemplo, né? Então, esse é um tema que não é novo, obviamente, né? Nos anos 70 nós tivemos a passagem gratuita de 60 milhões de hectares do Estado para o setor privado, né? Então, isso não é pouca coisa, digamos assim, né? Então, eu acho que este movimento de uma certa transação patrimonial com os ativos fundiários coloca em jogo uma série de questões, né, e que não estão necessariamente atreladas exclusivamente à produtividade total dos fatores, né? Numa leitura muito, ao meu ver, economicista, né, da análise digamos assim, do funcionamento dessas propriedades rurais, né? A terra tem atributos que extrapolam, inclusive, a sua função, estrito sensu, aspas, produtiva, né? Ela guarda aí jogos de poder, né, extremamente relevantes ainda hoje, né? Enfim. Bom, então, nessa leitura, essa terra, eu concordo totalmente com o Bavard, não é somente a questão dos interesses em função da produção agropecuária, mas especialmente da produção mineral ou energética, de uma certa maneira, né? Marabá, por exemplo, né? Marabá, que passou por fortes investimentos chineses, né, em produção de ferro, de minério de ferro, né? Por quê? Porque a China não está interessada em comprar aço, a China está interessada em comprar minério de ferro, né? A China não está interessada em comprar soja processada, ela processa a soja lá, ela quer comprar soja em grão. Então nós passamos também por um processo de reprimarização da pauta de exportações da economia brasileira, em particular da balança comercial agrícola, né? Trocando o aço pelo minério, a soja processada pela soja em grão, assim vai, né? E nesse caso do minério ganha, obviamente, importância o gás, a prospecção de gás, por exemplo, no norte de Minas, na região de Montes Claros, né? Por firmas estrangeiras também. O que está em jogo, obviamente, novamente, né, a apropriação do território por interesses vinculados a capitais nacionais e internacionais, e, em alguns casos, né, desrespeitando direitos adquiridos de populações locais, né? Bom, então, nessa direção, né, essa regulação, tentando, né, sobre aberturas e fechamentos desses processos, né, é algo que me parece extremamente estratégico, porém, há uma dificuldade, né? Há uma dificuldade que é observada fortemente no caso brasileiro, enquanto outros países já fizeram esse tipo de movimento, por exemplo, o Uruguai, né? Embora o Uruguai tenha passado, hoje, eu não vou lembrar agora o número exato de cabeça, mas eu acho que mais de 50% das terras do Uruguai estão nas mãos dos estrangeiros. Eu não tenho certeza disso, eu precisaria checar esse dado. Quem pesquisa isso muito bem é o colega Diego Pinheiro, né, da Universidade de La República, né, que houve, movido por um processo intenso que ocorreu entre 1980 e o início dos anos 2000, né, e que, diante disso, começou a tentar lançar mão, mais recentemente no governo Mujica, particularmente, lançar mão de instrumentos que regulassem minimamente esse tipo de ocupação, né? Então, é uma dificuldade pensar isso na medida em que você tem, inclusive, né, um baixo andamento e resultado do próprio programa de reforma agrária, né,
fruto de movimentos de resistência. Nós falamos aí de resistência, para responder ao Mahatma, acho que estava perguntando isso, né? Enfim, né? Que são, por exemplo, a disputa pela terra por populações, por exemplo, ligadas a movimentos sociais rurais de sem terras. Não me refiro exclusivamente ao MST, mas nós temos mais de 30 movimentos, né, nesse tipo de chave de leitura, né, que vão, obviamente, como também os indígenas, os quilombolas, buscar o reconhecimento do seu direito à terra, né. Então, esse tipo de equacionamento por parte do Estado desses dispositivos tem sido muito difícil, mesmo nos governos recentes, né? Tanto é que o desempenho do programa de reforma agrária, malgrado o acúmulo de assentamentos e famílias assentadas seja importante e não desprezível, mas ele ficou bem abaixo do esperado, digamos assim, né? Tanto é que a tentativa do Fernando Henrique Cardoso, não sei se estão lembrados, na época do programa Novo Mundo Rural, era fazer a reforma agrária de mercado difundida pelo Banco Mundial, né, que foi implementada aqui através do programa Crédito Fundiário, né, um outro mecanismo que vai incidir diretamente sobre os ativos fundiários, né. Nesse processo de informalidade, digamos assim, ou ilegalidade na apropriação de terra, nas pesquisas recentes eu voltei atrás de um livrinho que ficou meio esquecido, que é um livrinho bem pequeno do Zé de Souza Martins, chama Expropriação e Violência, né? Que é bastante interessante. Eu acho que ele é de 1983, 1982, nessa época mais ou menos, né? E que ele vai retratar esses processos de expulsão forçada, né, e uso, na sua leitura do colega aqui, né, ilegal, né, informal da terra, né, enfim, né, de forma extremamente interessante naquele período, né, mas que eu poderia hoje atualizar esse referencial. Por exemplo, eu estou lançando, não quer dizer que eu esteja de acordo totalmente, mas, por exemplo, toda a literatura é produzida recentemente pelo David Harvey, né, na ideia de você fazer processos de apropriação por expoliação, né, e como é que esses mecanismos estão cada vez mais engendrados numa esfera internacional, né, de uma entrada desse capital, a extração de valores ali, através de enclaves, inclusive, né, voltados à produção de mais-valia, digamos, nesse tipo de leitura do Harvey, né, e não necessariamente com efeitos trickle-down, né, para as populações locais, né. Então você tem um movimento de valorização, uso, né, e abuso, digamos assim, dessas áreas, né, que cumprem uma determinada funcionalidade, né, a palavra é péssima, mas enfim, para a reprodução desse capital em escala global, inclusive, né. Isso está sendo... Há uma leitura muito interessante, acho que o Harvey é bastante provocativa, né, como também da Nancy Fraser, né, que pega esse mesmo tipo de entrada, mas pela exploração do trabalho, fundamentalmente, né. Então, acho que daria panos para manga para a gente continuar discutindo um pouco esse tema, né, e os mecanismos que dão suporte a esse tipo de operação, obviamente, né. Ainda nas questões, né, por que o debate retoma com força agora, né? Quer dizer, na realidade, ele explode em 2008, sobretudo a partir da denúncia da GREN, né, sobre esse volume cada vez mais intenso registrado de transações de terras ao nível internacional. Diante disso, o Banco Mundial vai lá e produz um estudo que passa a ser um estudo de referência para organizações, acadêmicos, etc., etc. Depois a FAO produz um estudo, né, e outras instituições passam a se debruçar sobre o assunto. No caso brasileiro, né, veja que isso coincide, né, com o parecer da AGU, né, diante da entrada que passa a ser observada naquele período de capitais estrangeiros em maior escala, especialmente, né, de países como a China, né, e a novidade aqui está, para voltar à sua pergunta, que esses investimentos agora são em terra, porque internacionalização da agricultura sempre foi, na realidade, né, especialmente no segmento de processamento ou produção de insumos ou maquinário, né, mas investimentos em terra, que são de maior, né, são mais difíceis de você transacionar no mercado, digamos assim, né,
é, aspas, uma novidade, digamos, né? Então, esse tipo de preocupação ele emerge no contexto do final dos anos 2000, né? E a AGU lança o seu parecer, né? Com esse parecer são bloqueadas as tentativas de compra direta, fazendo valer processos de fusões e aquisições, joint ventures, com empresas nacionais, que eu tentei mostrar aí um caso, por exemplo, né? Que passam, então, a incorporar essas terras, não necessariamente os capitais internacionais propriamente ditos, né? Esse movimento vai tentar ser, de certa forma, dirimido a partir do projeto de lei de 2012. Veja que o projeto é de 2012, ele está tramitando desde lá, né? Proposto pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Câmara, a partir de um deputado mineiro, né? Da bancada ruralista, né? A partir do final de 2015, mas sobretudo em 2016, diante da mudança de governo, do golpe, para dizer mais claramente, né? Segundo, né, diante da crise econômica e na ideia de que esses investimentos possam ser entendidos como investimentos responsáveis, é esse o mesmo termo que o TIAA-CREF usa no seu relatório, investimentos responsáveis, né? E trazer dinamização econômica a essas regiões, além de recursos financeiros ao país, né? Esse processo ganha fôlego, né? E passa a receber tratamento de urgência, né? Pelo deputado, posso estar enganado, pelo deputado Pisciani, né? Na Câmara dos Deputados em Brasília, né? Mas eu precisaria checar essa informação. De qualquer maneira, isso ganha maior, digamos assim, volume, né, maior espaço, inclusive na mídia, no entendimento de que a entrada desses capitais seria bem-vinda à redinamização de uma economia que está, né, em recessão, né, e cujo preço das commodities também em processo de queda ao nível internacional, né. Sofre resistências inclusive, voltando às resistências, né? Inclusive de setores patronais, né? Produtores de soja do Mato Grosso. A AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja, vai se manifestar contrariamente à medida já em 2011, por exemplo. O Vlado Maggi faz 2 grandes entrevistas no Valor Econômico, uma no ano passado, outra esse ano, se não me falha a memória, né? Colocando isso que eu falei, tudo bem, menos nas minhas terras, digamos assim, um pouco o que ele está dizendo, na realidade, né? Enfim, então, e o debate volta à tona, e agora com o substitutivo do Milton Cardoso do mês passado, né? Então, está na agenda, digamos, né? Para falar, né? Bom, só que esse tipo de preocupação talvez não seja, obviamente, aquela dos colegas Zander Navarro e outros, né? Enfim, por isso talvez o peso, não sei se eu entendi bem os trabalhos deles, mas enfim, o peso que a Terra assume no cálculo que eles desenvolvem sobre as novas tecnologias, né? Ligadas ao campo, né? Não tenha tanto papel, não tenha tanta importância, não sei, eles estão atribuindo mais a esse campo de variáveis tecnológicas que cada vez menos dependem, talvez, de uma base fundiária, não sei, mas enfim. Mas não faz parte da leitura que eles desenvolvem, né, esse tipo de preocupação, né? Poderia, obviamente, eu tenho lá as minhas opiniões sobre os estudos feitos pelos colegas, né, mas talvez não seja aqui objeto da nossa discussão, né? E para terminar com as resistências, que eu já mencionei um pouco, né, elas se dão dentro e fora do Estado, né? Eu diria que no contexto das políticas públicas, que foi a pergunta mais diretamente feita pelo Mahatma, né, enfim, né, você tentou várias vezes construir políticas territoriais, por exemplo, e que acabaram não dando muito certo, né, ou não tendo muito resultado duradouro, né? Uma política nacional de ordenamento territorial, cuja sigla virou PNOT, né? Enfim, aí ela é um pouco também autoexplicativa, como diria o Zé Simão, estamos no país da piada pronta, né? Enfim, né? Ela foi necessariamente, digamos assim, abandonada, né? Ainda, se não me falha, no primeiro governo Lula, né? Depois você tentou um Programa Nacional de Desenvolvimento Regional com a Tânia Bacelar, no Ministério da Integração, que também sofreu vários percalços, né?
Finalmente, você tentou um programa de territórios rurais, o PRONAT, Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, que depois virou, em parte, Programa dos Territórios da Cidadania, também de desenvolvimento territorial, cuja ossatura institucional são frágeis, tão frágeis que nos 2 últimos anos os programas um pouco desapareceram. Desapareceram talvez muito forte, mas não tem mais a sustentação que possuíram, inclusive os colegiados de desenvolvimento territorial perderam a capacidade de aglutinar as forças nesses territórios. São 120 territórios da cidadania, 259 territórios rurais no país, tentando chamar atenção para a diversidade do campo, para a diversidade territorial rural. Isso em termos de pensar políticas públicas, que era um pouco a tua pergunta, mas há uma série de resistências, com relação às ocupações, por exemplo, e a aquisição de terras, a expansão da produção de commodities feitas em diferentes áreas. Eu citei, por exemplo, essa tentativa de várias comunidades nativas, incluindo indígenas, quilombolas, fundos de pasto, etc., de pensar o projeto Matopiba, com apoio de organizações não governamentais, com apoio, por exemplo, da FASE, da ActionAid, de outras associações. Quer dizer, isso está acontecendo lá agora. O que fazer diante desse processo avassalador? Então você tem aí movimentos que tentam se contrapor a esse processo. A própria BR-63, que é justamente que liga Cuiabá a Santarém, ou Santarém a Cuiabá, que passou por um forte e violento processo de asfaltamento para viabilizar o escoamento de grãos do Mato Grosso pelo porto de Santarém da Cargill, se tentou a construção de um programa BR-63 sustentável, mas que também foi extremamente difícil. A Fernanda até aqui trabalhou exatamente sobre isso, extremamente difícil, uma concertação complicadíssima, pressionado fortemente pelos setores sojeiros, que estão interessados no asfaltamento total, propaganda, em todo o noticiário que a gente vê, recorrente, isso, a dificuldade dos caminhões passarem, etc., etc., e sem dar conta das medidas de proteção ambiental, das medidas de garantia dos direitos das populações originárias, etc., etc., etc. Então, há lutas em curso, e eu acho que nós estamos assistindo hoje um cenário extremamente preocupante, a violência fortemente crescente. Os dados da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que publica anualmente uma estatística sobre conflitos fundiários, é alarmante, especialmente em populações indígenas. Então, diante desse tipo de regulação que se implanta recentemente, medida provisória, o decreto de outubro e tal, vejam que nós vamos perdendo dispositivos necessários para garantir um maior controle no sentido da democratização fundiária, que me parece extremamente, um valor que me parece extremamente estratégico a ser pensado e preservado. Foi a melhor coisa que eu ouvi, sei lá, nos últimos anos, sobre situação do campo no Brasil. Então, primeiro, meus parabéns. Acho que, bom, a gente vinha dialogando aí já há alguns anos que não tínhamos assim eu não estava informado como você estava dando seguimento às coisas, e achei realmente fantástico. É uma coisa que deve ser divulgada, como estava lembrando um pouco, todas as partes aí, realmente de uma importância ímpar. Então, quer dizer, não teria tanta coisa, eu teria um monte de questões, não cabe aqui levantar. Mas quer dizer, a única coisa que eu gostaria de pegar é que essa história, essa valorização, essa valorização fundiária, provocou que bom, primeiro, essa história se dá no campo e na cidade também. E atualmente o que nós temos são empresas que atuam no campo e na cidade. Mesmo naquela área de Mato Grosso, no início,
tinha uma cooperativa lá nessa área da Cuiabá Santarém, né? Daqueles municípios que nós estudamos essa pesquisa do agronegócio. Depois, já agora, nos trabalhos recentes, tinha uma empresa no Rio Grande do Sul que apoiava, que operava, né, em áreas rurais e urbanas, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., e também em áreas rurais, especialmente nessa área de expansão do agronegócio. Então, isso, né, as informações que eu tenho, não sei, não fiz nenhuma pesquisa específica sobre isso, é que essas empresas estão operando no campo e na cidade. Né? E depois também que esse processo todo, né, veio se desenvolvendo depois de algum tempo. Antes mesmo de se falasse em agronegócio, né, naquele curto período que nós estivemos no INCRA, né, as filiais, já uma coisa que me chocou muito na época, era ver que o mercado de terras passava por dentro do INCRA. Então, de um lado, essa manipulação feita dentro do Estado. Né? No período anterior, no período da ditadura, houve assim, a transferência de milhares, centenas de milhares, né, de terras enfim, grandes proprietários, que se tornaram grandes proprietários, e também a grupos estrangeiros, já nessa época. Então, quer dizer, esse quadro que parece ir se configurando de um pouco mais longe. E havia coisas que, alguns trabalhos, né, um deles do Ezequiel Dias, não foi feito outro também, que mostrava que naquela época os paulistas, né, tinham mais terras na Amazônia do que dentro do estado de São Paulo. E os paulistas não eram pessoas físicas paulistas, né? Eram as grandes empresas que estavam, digamos assim, resguardando o seu capital financeiro, tentando enfrentar crises e tal, investindo no campo. E boa parte dos conflitos que nós enfrentamos eram exatamente propriedades, né, de empresas, bom, desde a Brahma era uma delas, Volkswagen e outras, que eram adquiridas por essas empresas simplesmente como uma reserva de capital. Bom, isso muitas vezes eles entravam expulsando bolseiros, situações como essas que foram descritas aí. Então, quer dizer, essa questão, né, em várias frentes já vinha, né, se concretizando. E você formula muito bem como, com essa história do agronegócio, isso ganha novas dimensões, né, e um novo contorno. Né, e que eu acho que é crucial nesse momento. Essa estrangeirização das terras realmente é algo central. E pensando até antes nessa história do rural e do urbano, eu pessoalmente acho que mais do que se pensar em reforma agrária no Brasil, temos que pensar na reforma fundiária, que trabalhasse com as terras rurais e urbanas. Boa parte dos problemas que nós temos hoje, a habitação no Rio de Janeiro, tem a ver com grandes propriedades griladas, tá? Que não permitiram que a população fosse se estabelecendo, não poderia se estabelecer. Né? Tem casos de 3 grandes fazendas ainda do período imperial que estão aí acumuladas, estavam arquivadas aqui no INCRA do Rio de Janeiro, e o pessoal não sabia como mexer. Era um processo que tinha, sei lá quantos anos, né? Talvez já uma centena de anos que isso rolava. Então, era mais isso que eu gostaria de te ouvir. Depois tem aí uma série de coisas que a gente vai poder conversar, senão eu vou tomar muito tempo de todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, Moacir. Não, acho que você está coberto de razão. Essa diferença campo-cidade, na realidade, ela acaba perdendo sentido, em certa medida, quando a discussão sobre o solo fundiário, né, ganha uma importância estratégica. Daí me parece o objetivo dessa medida provisória, que eu acho que ainda está sendo muito pouco, foi muito pouco trabalhada, ela é muito recente, obviamente, né? Eu mesmo, enfim, fiz uma leitura muito
grosseira do material, né? Mas eu acho que ela merece uma discussão mais profunda, porque ela está tramitando no Senado atualmente, e ela vai mexer justamente com isso, né? Com a regularização fundiária, né? Há um capítulo, o título 1 é regularização fundiária rural, o título 2 é regularização fundiária urbana, né? Mexendo com o marco dos planos diretores dos municípios e todas as discussões adjacentes, como a questão ambiental, reserva legal, etc. E tal, né? Enfim, então, você tem aí talvez um instrumento que passou um pouco, né? Foi dia 22 de dezembro, praticamente a véspera do Natal, digamos assim, né? E não foi dado o devido destaque naquele momento, até porque, enfim, não foi um momento, né? As pessoas ficam um pouco mais atentas a esse tipo de problema, né? Mas ela vai mexer fundamentalmente na lei agrária, né? Na lei agrária de 1993, a lei, né, 8629, que foi uma lei extremamente batalhada, né, no vácuo em que a questão agrária ficou no contexto constitucional de 88, né, uma lei batalhada pelos movimentos. Nessa época eu estava na campanha nacional pela reforma agrária aqui no IBASE com o Betinho, né, uma mobilização, digamos assim, bastante importante de várias entidades e movimentos sociais. Inclusive, o ministro Fachin foi uma das pessoas que atuou diretamente nesse processo naquele momento, junto com o José Gomes da Silva, por exemplo, né? E esta medida mexe na lei agrária, né? Enfim, então eu acho que ela mereceria uma atenção especial, sobretudo pelos motivos que você coloca, né? Porque ao se estabelecer mecanismos que alteram as formas de uso do solo fundiário, seja ele urbano, seja ele rural, né, e consequentemente facultam as empresas definir o seu jogo estratégico de investimento, seja no rural, seja no urbano, né, isso coloca a questão agrária num outro patamar, né, onde talvez novas alianças poderiam ser firmadas no âmbito das resistências, inclusive, né? Não segmentando tanto as lutas de trabalhadores urbanos com as lutas de trabalhadores rurais, né? Ou de pequenos agricultores ou populações nativas, né? Ou tradicionais, né? Enfim, então talvez isso acabe baixando bastante, eu diria, né? Enfim, há um outro dado também que eu acho que vai nessa mesma direção, para não ficarmos com essa leitura tão estanque do rural com o urbano. Uma pesquisa recentemente feita, coordenada pela Tânia Bacelar de Araújo, foi concluída já há 1 ano e meio, mas publicada agora, né? Agora mesmo, assim, mês passado, né? Ela muda um excelente trabalho, né, de geógrafos franceses, inclusive, né, lá em Pernambuco, né? Ela tenta trabalhar uma nova conceitualização das categorias empregadas pelo IBGE, né? Porque a definição de rural e urbano do IBGE, como de outros institutos mundo afora, é bastante, talvez, limitada, né? E o rural sempre aparece como o resto, ou seja, o que não é urbano é rural, ponto, né? Enfim, né? O que é complicado, né? E há um debate já longo sobre o assunto, mas essa pesquisa vai mostrar, se nós mudarmos um pouco as categorias do que é entendido como rural, né, em termos de municípios, né, etc. e tal, né, a população rural brasileira hoje seria de 37% e não 15,5%. Né? Ou seja, isso muda completamente o patamar do que nós estamos tratando aqui como rural, por exemplo. Municípios, né, que são tratados como urbanos, né, na realidade, têm na dinâmica social, cultural, política, focadas na sua, digamos assim, ruralidade, né? Então isso também joga um outro embaralhamento na dicotomia rural-urbano, campo-cidade, né? Que permite um pouco repensar, né, essa divisão que talvez, né, a divisão atual, né, do IBGE, que subestima, né, necessariamente o peso das transformações operadas no rural, né, porque ele é bastante circunscrito nesse sentido. Então, eu vejo que essas duas tentativas de pensar melhor os conceitos de rural urbano e, por outro lado, de interpretar
os resultados dessa medida provisória que trata a dimensão fundiária, para além agrário, para além, né, urbano, como você chamou a atenção, são estratégicos hoje até para pensar as lutas, digamos assim, né, com quem nós estamos lutando ou dialogando, porque o marco regulatório mudou. Né, enfim, né, e mudou, inclusive, por dentro do Estado, nesse sentido. Né, quando você lembrou o negócio do mercado de terras que atravessava o Estado por dentro, ele continua, de certa maneira, atravessando. Né. Terra legal talvez tenha sido um exemplo nessa direção no período mais recente. Né.